Romanos capítulo 7, versículo 7. Está quase chegando, João. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Até aí, deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos. Senhor Jesus, diante de Ti nos colocamos essa noite, para adorar, bendizer o Teu nome. Carecemos da Sua graça, carecemos da Sua misericórdia, carecemos do Seu amor. A palavra do Senhor diz que o Senhor exorta, corrige aquele que o Senhor ama e quem o Senhor tem por filho. Aquele que está sem correção não é filho, mas é bastardo. E não é nele manifestado o seu amor. Obrigado, Senhor, por sempre nos conduzir no caminho da verdade. Obrigado por ser um Deus zeloso. Como diz as Escrituras, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. E assim tem sido feito todos os anos. Que Teu reino avance, Senhor. O Senhor receba a glória para si e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ter aqui uma palavra rápida. Vamos passar por alguns versículos hoje, alguns capítulos da Escritura, mas nós vamos aprender algo muito importante. Preste muita atenção. Por quê? Porque alguns irmãos começam bem na fé e depois terminam mal? Porque alguns de amigos de Deus se tornam inimigos de Deus? Porque alguns que começam cheios de alegria e entusiasmo terminam endurecidos e murmurando? Por que isso acontece? Começam bem, cheios de alegria, mas depois são tomados de profunda tristeza. Ou começam bem, cheios de energia, e depois não só são tomados de tristeza, mas eles baixam a sua frequência nas atividades espirituais e até abandonam a fé. É muito comum isso. E Jesus explicou isso com muita precisão na parábola do semeador, onde ele mostra 4 tipos de solos, 4 tipos de corações que ouvem a mesma mensagem, são expostos ao mesmo evangelho, a mesma lei, a mesma palavra. Mas cada um tem uma reação diferente. Algumas sementes ficam no caminho, são aqueles duros quanto à mensagem, ela não entra. Outros recebem com alegria, mas logo desistem, é os que caem em pedregais. Vem a adversidade, eles logo percebem que aquilo era fogo de palha. Outros caem nos espinhos. Quando vão crescer, os espinhos sufocam, impedindo de frutificar. São aqueles que vêm, mas divididos com os prazeres, benesses e lucros do mundo, eles então desistem.
E a quarta são aqueles que ouvem, entendem, creem, aplicam nas suas vidas e produzem frutos. Por que isso acontece? Porque há essa situação que é muito comum, principalmente em igrejas como igrejas reformadas, igrejas que estão na mídia, igrejas que atraem muitas pessoas por causa da publicidade, dos vídeos no YouTube, e começa a haver um rodízio muito grande. Pessoas que entram e saem. Algumas ficam um tempo menor, outras maior, mas muitas saem. E dessas muitas, poucas são as que ficam. Qual é a razão deste fenômeno? Bom, esse texto de Romanos, ele é muito esclarecedor. Aliás, qual texto de Romanos não é? Ele vai nos dar a resposta do porquê acontece isso. Romanos é um dos livros que mais fala sobre a lei. Paulo, ele vai trazer luz aos crentes do Novo Testamento, que estão todos vindo do judaísmo, a importância e o significado e o papel da lei, mas no Novo Testamento, na graça. Por exemplo, dos capítulos 3 ao 5, Paulo vai falar, pelo menos durante o livro de Romanos, 3 ou 4 vezes, algo negativo da lei. O que a lei não pode fazer. Capítulo 3 a 5 diz que a lei não pode nos salvar. Do capítulo 6 diz que a lei não pode nos santificar. No capítulo 7, verso 1 a 6, diz também que a lei não pode nos condenar. Só que no capítulo 7, do 7 ao 13, já fala algo positivo da lei, o que ela pode fazer. E sabe o que a lei pode fazer? Revelar o nosso pecado. Mostrar o nosso pecado. Revelar não só que somos pecadores, preste muita atenção, isso é muito importante, mas o quanto somos pecadores. Portanto, uma das coisas que a lei pode fazer é nos trazer convicção do pecado. Explico. Quando eu venho do mundo, quando eu e você, viemos do mundo, o mundo não tem nem o entendimento das Escrituras, ok? Ele não tem acesso à palavra, ou acesso à lei de Deus. Ou quando eu venho de uma religião, onde a palavra não é ensinada, onde a lei de Deus não é ensinada, o que acontece? Não há como eu conhecer a mim mesmo. O texto diz aqui, não havendo eu conhecimento da lei, não há conhecimento do pecado. Porque é a lei, ou a palavra num todo, que revela o que é pecado, quem é que o comete e a gravidade dele. Então, o pecado só é descoberto mediante a lei. Por exemplo, pôr a mão nessa parede é um crime? Quem aqui acha que é um crime? Não é. Tem alguma lei falando sobre isso? Não. Se amanhã decretar uma lei que colocar mãos em paredes de igrejas é um crime, e afixar aqui, todos vocês vão parar de pôr a mão lá. Por quê? Porque foi promulgada uma lei que revela que tal ato é pecado.
Portanto, os ímpios, os incrédulos que não têm acesso à palavra, que não têm acesso à lei, não conhecem a si mesmo e não podem conhecer seu próprio pecado. E aqueles que vieram de religiões, ou de igrejas, ou de seitas, onde não é ensinada a palavra, não é pregada a palavra, eles também não têm condição de conhecer a si próprios, ou a si mesmos. Ok? Por quê? Porque sem a exposição da lei, a exposição da palavra, não há conhecimento do pecado. Entretanto, quando eu passo a ter acesso à lei, quando eu passo a conhecer a lei, quando eu passo a ficar exposto à pregação da verdade, seja lendo a Escritura em casa, seja vendo a exposição pela internet, ou seja frequentando uma igreja bíblica, a lei, a exposição da lei, começa a revelar os meus pecados. Ela começa a me expor. Por isso, eu começo a ter a sensação que eu não tinha antes. Depois que eu passei a ler puritanos, depois que eu passei a ver séries de pregações de Augusto Nicodemos ou John MacArthur, depois que eu comecei a frequentar uma igreja bíblica, eu comecei a ter uma sensação que eu não tinha antes. Uma sensação de mais pecador. Eu me sinto culpado. Eu me sinto sujo. Eu perdi um pouco a alegria. Mas que eu vou no culto, em vez de voltar feliz, eu volto triste. Eu começo a achar que eu sou mais pecador do que era, ou eu estou mais pecador. Sabe o que é isso? Não. Você não está mais pecador. Você já era. Só que isso não era exposto. Você punha a mão na parede todo dia, toda hora. Porque não havia conhecimento que isso era infração à lei. Então isso já estava em você, já estava em nós. Só que agora a exposição da lei, a exposição da verdade trouxe isso à luz. Por isso o sentimento, me sinto culpado, sujo, pecador. E por me sentir assim, fico triste. É exatamente o que Paulo está falando. É a função da lei. Ela pode revelar nosso pecado. Não só o nosso pecado. Por quê? Porque noções de pecado, o ímpio tem uma certa. E todos de todas as religiões também têm. Mas a exposição da lei, da palavra, pregação expositiva, não só revela o pecado, ou não só revela meu pecado, mas ele revela a profundidade. Ela revela o quanto eu sou pecador. Por exemplo, se você está numa igreja, ou se você é um incrédulo que nunca ouviu sobre os atributos de Deus, você sabe que pecar é ofender a Deus. Só que você só sabe o quão grave é essa ofensa quando você conhece, por exemplo, um atributo, a santidade de Deus. Que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Aí você não entende só que é pecador. Mas quando peca com um Deus que é triplamente santo, você vê o quanto é pecador. Por causa da exposição dos atributos. A exposição dos mandamentos. Por exemplo, quais dos ímpios agora que estão abarrotando os bares e motéis e biqueiras
estão com a consciência pesada de algum pecado. Eles estão cometendo, porque eles não têm entendimento. Então eles afundam no pecado, quebram e violam a lei, porque sequer sabem que é uma violação da lei e que é pecado. Mas estão lá, afundando no pecado. Por essa razão, a alegria começa a dar lugar à tristeza e à decepção consigo mesmo. Mas veja só, Paulo vai dizer, a lei é pecado? Não, a lei não é pecado, a lei não faz nada, a lei não tem culpa, coitada. A lei só revela o que nós já somos, já temos. Só esse é o papel dela, ela é um espelho. O espelho não tem culpa quando a gente está feio. O espelho não deixa a gente feio, ele só mostra a nossa feiura. Aí imagina quando o espelho, vamos usar a ignorância ou a seita. A seita é o espelho da época de Paulo, de metal. Você via assim, né? A igreja reformada é o espelho de vidro. Dá para ver acne, dá para ver cravo. Uau! Eu achava que eu era feio, mas agora eu vi que eu sou horroroso. É isso que a lei faz. Ela não só mostra o quanto, ela não só mostra que a gente é feio, mas o quanto somos feios. Por isso essa sensação. Quem não era acostumado a estar exposto à pregação expositiva, à pregação da lei, à pregação do evangelho, é isso que ocorre. E o que acontece com a exposição da lei? Pelo menos 4 coisas, preste atenção. Primeiro, ela expõe o nosso comportamento. Ela expõe o nosso comportamento. Todo mundo tem um comportamento, não tem? Todo mundo tem um estilo de vida. Mas ao sermos expostos à lei, ela começa a expor. Estamos nos conduzindo errado. A ideia que eu tinha de como conduzir um lar, um casamento, finanças, agora com a exposição da lei, mostrou que eu estou errado. Ela expõe nosso comportamento. Porque a Bíblia é criteriosa na sua parte ética. Comportamento. A lei faz isso. Então, ao ser exposto à lei, eu começo a ser reprovado no meu comportamento. Ela revela que ele está errado. Segundo, expõe a minha família. Porque a lei tem princípios de como se conduzir no lar, com marido, esposa, filhos. Há uma ética no lar e a lei exposta me revela, minha casa está uma bagunça. Não é assim que eu faço lá em casa. O amor incondicional do marido para a mulher, a submissão da mulher para o marido, submissão dos filhos aos pais, o dever de discipular e de evangelizar, a submissão dos filhos, o dever de discipular e evangelizar dos pais, a prioridade de Deus, depois família. A lei faz isso. Que mais? A lei também expõe a minha fé. Eu me achava tão espiritual, piedoso, fiel. Agora a lei começa a expor a superficialidade da minha fé. Foi assim com os fariseus, franjas, filactérios, longas orações. Vem Jesus, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Acabou com a espiritualidade dos fariseus.
A lei faz isso. Não era assim? Sem exposição, eu começo a criar uma falsa imagem de Deus, falsa imagem do pecado, falsa imagem da sociedade, falsa imagem de mim mesmo. E quarto, a lei expõe a condição do meu coração. Por quê? Porque está tudo bem, até vir a bendita lei e ela me mostrar, então o meu coração vai reagir, ele vai se endurecer. Estou incomodado, estou irritado. O que foi? É a lei, ela faz isso. Paulo vai explicar isso, porque Paulo está fazendo uma defesa dos 5, os 5, a judaizada está falando, então é tudo por graça, justificado pela fé, então aboliremos a lei, não serve para nada a lei. Paulo fala, não, o mandamento é são, é bom e a lei é justa. E aqui ele vai dizer, a lei é pecado, a lei não é. Ou então qual que é o propósito da lei? Mostrar seu pecado. Ela então expõe o nosso coração. Aquilo começa a nos incomodar. Você já viu o ímpio? Ele não se incomoda. Você já viu alguém que está lá na Universal? Ele não se incomoda, porque não há exposição da lei. Mas quando há exposição, incomoda. E o que acontece? A lei também tem o poder de causar reações nos ouvintes. A lei causa reações. E nas reações, ela distingue o crente do não crente. A exposição da lei causa reações nos ouvintes. E ela revela e distingue crentes de não crentes. Vamos ver o que a exposição da lei causa nos crentes. O que a exposição da lei causa nos crentes. Vamos para ver isso. Vamos abrir em 2 Reis, capítulo 22. Capítulo 22. O que acontece aqui? Esse é o reino do rei Josias. Nesse tempo, ele estava começando a fazer algumas reformas físicas no templo. E até esse tempo, eles estavam sem acesso à lei. Então o rei estava governando até a nação sem os princípios da Escritura, achando que estava tudo bem, mas por causa da ignorância da lei. Quando eles estão lá mexendo no templo, eles acham os rolos, e ali está a lei de Moisés. Então o sacerdote vai ler a lei para Josias, que é um cristão, e você vai ver as reações de Josias diante da lei. E Josias vai nos mostrar quais são as reações de um crente quando ele é exposto à lei. Vamos lá, verso 11. Tendo ouvido, não, vamos ver o 10.
o relatou mais o escrivão Safã, o rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã leu diante do rei. Verso 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Veja só, eu estou falando qual é a função da lei. Quando Josias ouviu a lei, ele viu que ele estava completamente errado. Ela mostrou todos os equívocos do reino do rei. E ela mostrou todos os pecados do rei. E esta é a função da lei. Agora, quando ele foi exposto à lei, qual foi a primeira reação dele? A Bíblia diz que ele rasgou as vestes. Esse ato de rasgar as vestes era um símbolo de indignação, revolta, espanto. Josias ficou impactado com o que estava fazendo. Quando o crente tem acesso à lei, ou a um mandamento, a um texto que mostra que que repreende ou reprova ele fica impactado. Ele não fica indiferente. Aquilo mexe com ele. Ele fica revoltado. Ele fica indignado com si mesmo. Ele fica abatido. Josias é literalmente uma expressão de indignação, de revolta. O que eu estou fazendo? Quando um cristão está andando por um caminho torto, ou está envolvido numa prática torta, ou está fazendo algo e ele é exposto a uma mensagem, a um culto, ou ele lê a Escritura, ou lê um trecho de algo que o condena, aquilo mexe com ele, ele não fica indiferente. Segunda reação de Josias, ou segunda reação do crente quando é exposto à lei, quebrantamento. Verso 19, está escrito. 18, porém ao rei de Judá que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porque quanto ao teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que te falei contra este lugar, contra os moradores que seriam para assolação e maldição, e rasgaste as suas vestes, e choraste também perante mim, eu te ouvi, diz o Senhor. Segunda reação, quebrantamento. Quebrantamento. Quando o crente verdadeiro é exposto à lei, que mostra seu erro, seu pecado, ele se quebranta. Isso aqui é um eco de Mateus 5,4. Bem-aventurados que choram. Mas choram por quê? Essa é a segunda bem-aventurança, ela vem antes da primeira, ela vem depois da primeira. Qual é a primeira? Bem-aventurados pobres de espírito. O que são os pobres? Os que têm convicção do pecado. Os pobres de espírito é os que descobrem sua falência espiritual, sua miséria. E aí vem a reação. Bem-aventurados que choram. Eles choram. O que é o que chora? O quebrantado, o sensível. Quando ele é exposto à lei, quando a palavra, a pregação, o livro, o curso, o texto, o versículo, reprova ele, a atitude dele, ou revela o pecado, a segunda reação dele, a primeira é espanto. Segunda, quebrantamento. O que é o contrário de quebrantamento? Quebrantar, estilhaçar, dividir, separar. O contrário de separar é unir, endurecer, empedernir. O crente não, ele se esfacela, se dissolve, se quebranta. É sensível. A pregação da lei. Ele, eu estou fazendo tudo errado, meu Deus, tem misericórdia. É o que Josias fez. Rasgou as vestes e chorou. Meu Deus, eu estou fazendo tudo errado. O que ele faz? Terceiro, qual a atitude diante da lei? Obediência. Ao saber que estava fazendo tudo errado,
e ouvindo da lei o que deveria ser feito, Josias imediatamente promoveu uma reforma. Vamos restaurar o sacerdócio, os altares, a liturgia, o culto a Yahvé. Está tudo errado. Veja aqui no capítulo 23. Melhor, 23, verso 4. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todos os exércitos do céu, e queimou fora de Jerusalém, dos campos de Cedron, levou a cinza para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis já estabeleceram para incensarem sobre os altos da cidade de Judá, ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, e assim por diante. Terceira atitude quanto o crente é exposto à lei: obediência. Ele não protela, ele não recua, ele obedece. Está errado? Vamos consertar. Não é assim que faz? Não, não é assim. Que jeito que é? É assim. Então vamos fazer do jeito que é para fazer. E ele faz. Ele faz uma reforma. Olha, irmão, na palavra fala isso. Fala isso? Então vamos fazer isso. Olha, irmã, a palavra diz que você está errada. Ah, eu estou errada, mas eu quero estar certa. Olha, filho, não é assim que você faz com seu pai. Não é como é que faz. É assado. Então vamos fazer. A resposta que o crente dá à lei: obediência. Obediência. O que ele falou para Saul? Teria o Senhor mais prazer em holocaustos do que em que se obedeça a sua palavra? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Ele obedece. A gente estava procurando um escritório para mudar a sede do Defesa do Evangelho. Cresceu, a gente quer um lugar maior. Mas vamos alugar. Não tem problema, vamos alugar. Aí a gente está alugando, vamos procurar um lugar, achamos 1, 2, 3, aí achamos um local perfeito, perto na estação. Era uma casa grande, tinha um local para pôr os livros, um armazém, banheiro, sala de recepção, estúdio. Opa, vamos mudar para lá. Aí o nosso contador disse assim: olha, o CNPJ do cômodo que vocês vão alugar tem que ser para comércio, não pode ser residencial. Aí vou falar com a mulher: mulher, tem que mudar o estatuto. Não, eu não quero, eu só alugo se for residencial. Então que problema tem? Vamos mudar no residencial e abrir a firma lá. O contador: não pode, é ilegal. Eu não sabia, para mim eu alugava qualquer casa, seja para morar em família, para empresa, para fazer mercado. Não, não é assim, tem que ser assado. Então vocês não podem mudar. Não pode? Tá bom, então não muda. Não pode, não muda. Simples assim. A lei diz isso? A lei diz que é ilegal vocês alugar o residencial e colocar uma firma lá. Ah, é? Então a gente não muda. É assim que o crente, a reação dele diante da exposição da lei, ele obedece. Jesus pegou a moeda: Senhor, é lícito dar tributo a César? Pega a moeda aí. De quem que é esse rosto na moeda? De César, Senhor. Então dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Quarta reação do crente quando ouve a lei: ele tem maior interesse em conhecer. Porque fala: gente, se eu errei nisso, se eu errei naquilo, pode ser que eu esteja errando em mais coisas. Ele não corre da lei, Caio Baez. Eu vou correr, porque quando mais lei, mais revela minhas falhas. Saio fora da lei. Não, o crente verdadeiro pensa: quanto mais da lei eu saber, mais eu vou poder obedecer ao Senhor.
mais eu poderei andar nos caminhos dele. Foi o que Josias fez. Veja o verso 23, capítulo 23, verso 1. Então deu ordem ao rei, todo ancião de Judá e de Jerusalém se juntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, com ele todos os homens de Judá e todos os moradores, todos os sacerdotes, profetas, do menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrados na casa do Senhor. Olha a ideia aqui, Cai, que coisa tremenda. Sem conhecer, Josias estava pecando, porque ele não conhecia. Então qual que é o segredo? Quanto menos eu conhecer, menos eu peco. Não, quanto menos você conhecer, menos revela que você peca. Ou então por que Josias queria conhecer mais? Josias queria conhecer mais para pecar menos. Uau! Eu fiquei sabendo que pôr a mão na parede está errado. O que mais que está errado? Subir nesse púlpito aqui está errado. Pastor Paulo mata. Tá bom, não subo. Já estava querendo comer lá em cima. O que mais? Ali, naquela sala, nem entra. Ele não quer saber, ele não quer fugir para pecar menos. Ou melhor, para não ter o pecado revelado. Ele quer conhecer para pecar menos. O verdadeiro crente se interessa por um conhecimento maior da lei, a fim de obedecer mais o Senhor. Pode reparar uma coisa: quando você prega uma mensagem evangelística na igreja, sobre o inferno, a volta de Jesus, a salvação, aí a gente olha aqui de cima, aqueles que você sabe que é crente, que é piedoso, já está salvo, eles começam a chorar, quebrantar. Aí eu falo assim: meu filho, mas você é mais santo que eu. E aqueles que precisam, os bodes. Terminar esse sermão e não? De novo, esse negócio de evangelho, ira de Deus, que saco. É desse jeito. Porque o crente, quando é exposto à lei, ele é sensível, ele é quebrantado. E ele quer aprender mais. Agora vamos ver a reação do não crente quando ele é exposto à lei de Deus. Eu vou citar 3 aqui rápidas, e a quarta nós vamos trabalhar um pouquinho. A primeira, a indiferença. Você está falando da lei, da quebra da lei, dos 10 mandamentos. Isso não mexe com a consciência dele. Não mexe com ele, para ele não importa se tem que pagar ou não pagar, mentir ou falar verdades. Ele não tem interesse, isso não mexe. Os sentidos dele estão embotados. E ele só processa à luz desse sistema que é o mundo. A lei não causa reação nele. Segundo, a lei, uma vez que ela quebranta o ímpio, ela quebranta o justo, a lei, quando é exposta ao ímpio, endurece o coração dele. Ele ouve um sermão, ouve 2, tudo bem. Lê um texto, lê um puritano, tudo bem. Mas quando ele vai ouvindo 1, 2, 3, o coração dele vai causando uma antipatia, uma dureza pela lei, pelo evangelho. Aquilo vai irritando, incomodando. Por quê? Porque as saias dele estão sendo levantadas. A vida dele está sendo vasculhada. A lei faz isso, a lei faz igual a PF. Ela entra, prende celular, CPU, quebra sigilo bancário, sigilo telefônico e vai. E o ímpio endurece. Ele fecha o coração. Terceira reação do ímpio:
desobediência. O ímpio não segue o caminho da lei. A lei está dizendo não vá, ele vai. A lei está dizendo não diga, ele diz. A lei está dizendo fique, ele vai. O ímpio tem sua própria lei. Qual é a sua própria lei? Ele determina o que é certo, o que é errado e o modo como ele deve fazer as coisas. Ele não está interessado em obedecer a lei. E quarto, aí nós vamos trabalhar um pouquinho, o afastamento da lei. Lê em João 3, vamos abrir em João 3. Essa parte do ímpio estava tudo descrito em Faraó, mas para não ficar muito longo, a gente ia ter que abrir em Êxodo, ia demorar. Olha só, o afastamento. João 3, verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas ou expostas as suas obras. Luz aqui é a lei, é o evangelho, é a palavra. Olha só o que acontece. Quando o ímpio, o incrédulo, e isso eu estou falando de dentro da igreja, porque a igreja de Cristo é uma igreja mista, feita de joio e trigo, bodes e ovelhas, virgens nécias e virgens santas. Quando ele é exposto à lei por muito tempo, primeiro, ele se afasta dos cultos. O texto diz aqui, a luz veio ao mundo, mas os homens não se achegam à luz, para que as suas obras não sejam expostas. A lei expõe a vida de quem está errado. Então, a lei, a luz, eu tenho que afastar dela. Quando eu percebo que sucessivas exposições de sermões, da lei, do evangelho, sucessivos textos, sucessivos livros, começam a revelar demais meus pecados, eu preciso me afastar da luz. Então a primeira reação, se afasta dos cultos, onde é exposto a lei. Começa a frequentar menos a luz. Porque quanto mais ele estiver na luz, mais expõe seus pecados. E ele não quer ter os pecados expostos. Segundo, se afastam das pessoas piedosas. Porque pessoas piedosas, santas, que têm a palavra na boca, revelam o nosso pecado. Eu não quero ficar com essas pessoas, que elas me deixam mal. Elas falam de coisas que eu não entendo. Elas falam de uma vida que eu não levo. E elas começam a me incomodar. Então, frequência nos cultos diminui. Luz. Comunhão com irmãos piedosos. Luz. Diminui. Terceiro, se afastam também da palavra de Deus. Ou passam a ler menos, ou passam a ler só o que convém. Vão ler Salmo, as promessas. Não vou ler Efésios, Coríntios, só doutrina. Se afasta, porque há luz. Ou terceiro, não leem mais, porque a minha consciência fica tranquila. 2 meses que eu tenho paz. Por quê? 2 meses que eu não leio a Bíblia. E quarto, se não houver conversão verdadeira,
Tá lá essa lei que não larga do pé dele. A lei no louvor que canta, a lei na pregação, a lei na abertura do culto, a lei no culto familiar, lei, lei, lei. Por fim, ele reduz sua participação na igreja até sair. Que não dá para ficar exposto tanto assim à lei. Eles não vêm para a luz. Por que eles correm da lei? Para que as suas obras não sejam expostas. Então, louvor bíblico, pregação bíblica, ler a Bíblia, culto bíblico, luz, expõe. Porque se a Bíblia manda submeter o marido e eu não me submeto e fico ouvindo isso sempre, eu tenho que correr disso, porque isso está me expondo. Se a Bíblia manda fazer o culto doméstico regular e eu não faço e fico ouvindo sempre, faz o culto, isso me expõe. Se a Bíblia manda cuidar do meu dinheiro de forma correta e eu não cuido, eu não oferto, eu não dizimo, isso é pregado, isso me expõe. Então eu tenho que encontrar um ambiente sem lei. Afasta dos cultos, afasta dos irmãos piedosos, afasta da palavra e, por fim, afasta da igreja. Pastor, mas de onde o senhor tirou isso? Abre lá em Mateus 13. Mateus 15, desculpa. Versículo 47. Não, Mateus 13, 47. Dá um desconto, né? 4 dias de conferência, acha que eu estou dormindo? Não dorme nem nas férias. 47, Mateus 13, 40. O reino de Deus o reino do céu é semelhante a uma rede que, lançada no mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheio, os pecadores arrastam para a praia. E assentados escolhem os bons para o cesto e os ruins deitam fora. Até aí. Olha que parábola. Essa parábola quase não é lida, pregada, ensinada. É uma parábola fantástica. Parábola da rede. Olha que tremendo. Que o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar. Jesus está fazendo uso da pesca do Oriente Antigo. Pedro era um pescador, os discípulos. E a pesca ali não era com vara, para pegar cardumes, eram imensas redes. Então imagina você estar ali no mar, aqueles cardumes, você está vendo ali centenas, 500 peixes. Mas a hora que você lança a rede naquele cardume, não tem peixe só para consumo. Vamos pensar em atum ou em sardinha. Vai ter enguia, arraia, caranguejo. Mas a rede pega tudo e traz. Depois que a rede chama e a rede traz, agora nós temos que separar peixes bons para consumo de cá, peixes inadequados para consumo de lá. E há uma separação, uma divisão de peixes bons e peixes ruins. Por que Jesus fez uma parábola usando isso? Assim acontece no reino. A rede do Evangelho, o chamado universal, atrai todos. Atrai crentes, incrédulos, bem-intencionados, mal-intencionados, traz. E eles se aglomeram, se ajuntam
e se entram no reino. E sabe quem faz a separação, Juarez, de peixe bom e peixe mau? A lei. A lei. A lei. Quando ela é exposta, causa uma reação nos redimidos. Eles se revelam ser crentes, porque eles se quebrantam diante da lei e se sujeitam em obediência a ela. E os peixes que não são para o uso, impróprios para o uso, se endurecem contra a lei e se levantam em franca rebeldia contra ela. Esse é o papel da lei. Daí o Senhor vai terminar desse jeito aí, sem esperança nenhuma? Claro que não. Olha lá o tecladinho, ó. Parando o caminho aqui. Aí, ó. Na hora que eu falei que ia ser a benção, Satanás aparece. O que é isso? Não é você não, João Anderson. Presta atenção. O que fazer? Meu irmão, se você está rangendo os dentes com vontade de me enforcar, eu não tenho nada com isso. Vai falar com a lei. É ela. Sou só expositor dela. Qual saída que Paulo achou para isso aqui? O que Paulo fez agora? Porque a resposta vai servir para os dois. Aquele que é salvo, mas fala, meu Deus, eu não dou conta de obedecer essa lei. E o padrão dela vai subindo, subindo. Meu Deus, quanto mais eu tento, mais pecador. E para o ímpio, ou para o incrédulo, ou para o bode. O senhor estava falando aí, eu estava lutando para não ter as reações que o senhor disse. Eu estava tentando fazer um semblante. Não, imagina, eu estou tranquilo. Ô lei, vem lei. Vem em mim que eu sou facinho, lei. Vem em mim, lei, que eu sou facinho. Paulo dá essa resposta. Volta em Romanos 7. Olha lá a resposta que ele dá. O que nós temos que fazer? Romanos, o mesmo 7. Verso 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Verso 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. 24. É o que todo mundo está pensando agora. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí vem resposta. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Para ficar melhor, eu vou ler para você, em outra tradução, a resposta de Paulo. Olha só, porque Paulo está usando o próprio exemplo. Como sou infeliz, quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? 25. Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que fazer quando você for exposto à lei? Tem duas reações aqui, duas maneiras, e é as duas que o homem faz, Alexandre. Quando o homem peca, quando ele peca, a lei, Deus vem até o jardim do Éden. Adão, onde estás? O que Adão faz? Em vez de correr para Deus, corre para as figueiras, faz folhas e tampa a sua própria nudez. O homem corre de Deus
e ele tenta ajustar a sua situação por si mesmo, ele tenta resolver na força do braço, ele tenta nas obras, ele tenta se justificar, ele tenta querer ser bom, ele tenta querer compensar o pecado com caridade, com ações, ele tenta. Foi o que Adão fez. Adão correu para si próprio. Segunda reação: Adão, não tente se cobrir. A lei revelou o pecado? Revelou. Você é um miserável? Sou. Como você vai escapar? Não tem nada que você possa fazer. Corra para o meu filho. O que Deus faz? Mata um animal e com a pele dele veste Adão. Era isso que você deveria ter procurado. O que eu faço diante da lei? Ou eu tento me justificar pelas obras, por mim mesmo, ou eu corro para Cristo. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Colocando, talvez eu fiz a divisão e você passou, então tem uns melhores e uns piores aqui. Estamos tudo dentro do mesmo balaio. A questão é que alguns já correram para Cristo e outros não. Porque quando Paulo fala miserável, que o homem, ele não está falando dos judeus, de si próprio. Então ele está dando o caminho. Ao invés de vocês tentarem se justificar na lei, nas obras ou por si próprios, faça como eu, tão miserável quanto vocês, mas corri para Cristo. Corre para Cristo. Ele é o cumprimento da lei em nós. Corre para Cristo. Descobri que eu sou tão pecador. Pois eu estou te apresentando um grande Salvador. É só baixar a guarda. Coisa mais linda que tem não é ir diante de Deus e mostrar o quanto a gente é bom. A coisa mais linda é dizer o quanto eu sou mau. É tão bom você poder dizer: não tem nada a provar para ninguém, não quero provar nada a ninguém. Como Lutero, me chamo pecador, pecador é meu nome. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, como está escrito aqui, mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, ou na outra tradução, que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio de Jesus Cristo. Seu pecado está sendo exposto. Você viu o quanto é mal? Já experimentou o quanto Deus é bom? O quanto Ele perdoa? O que Paulo fala lá no mesmo Romanos? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que significa? O pecado foi tão forte que condenou, mas a graça é infinitamente maior, que salvou, anulou todos os efeitos do pecado. Cristo. Então a gente vai fazer assim. Vai todo mundo agora que pegou os vestidos de figueira, não sei se você gostava, se estava bonito, você vai rasgar ele, você vai despir e vai ter que mostrar toda a sua vergonha, seus pecados. E quando você pegar esse vestido miserável que só te deu, só te trouxe atraso, e rasgá-lo e fazer igual Naamã, ver a lepra, tudo, Deus, Ele vai preparar um vestido para você que nunca mais se desfará. Lembra de Apocalipse, a Nova Jerusalém? Vestes que nunca se acabarão, uma justiça que nunca falhará. E essa veste jamais sairá de você, porque ela é das obras de Cristo e não suas, da justiça de Cristo e não sua. Já viu quando, eu não sei se a maioria foi pobre igual eu. Você já viu um pobre
quando ele ganha uma roupa nova? Você viu o pobre comprar sapato? Você acha que ele vem com o sapato na caixa, ele vai pôr na casa dele? Ele põe o sapato lá na loja, no calçadão, e põe o velho dentro da caixa, ele não joga fora. Está cheio de buraco, mas não joga fora. E ele vem com o sapatinho dele de R$ 39,90, com velcro, ou a menina com a Melissa, e ele desfila com o sapato. Ou se for camisa, aquelas camiseta, ou se era da Copa do Mundo, ele já põe, porque ele está com alegria de finalmente estar usando uma roupa nova. Essa é a mesma alegria que tem o pecador quando desfaz daquela imundícia das obras e veste a justiça de Cristo. Ele vai sair igual esse menino no calçadão, pulando de alegria, porque ele foi perdoado, porque os seus pecados foram apagados, porque o problema da lei foi resolvido por Cristo. Vamos fechar os olhos e você vai orar sobre isso.